Oi gente, professora Brenda aqui, e hoje eu vim falar com vocês para além das leis de Mendel. Eu expliquei para vocês a primeira lei de Mendel, em que os fatores como ele conhecia passavam para a geração seguinte. Na segunda lei dele, depois que esses fatores passavam independentemente. Mendel foi uma das primeiras pessoas que começou a desenvolver o conhecimento de genética, mas hoje a gente sabe que os genes não funcionam só dessas duas maneiras. Existem outras interações em que um gene vai ser responsável por várias características ou uma característica vai estar relacionada a vários genes diferentes. Alguns genes estão relacionados a cromossomos sexuais, então vamos começar a entender isso. Então, a primeira parte que eu quero que vocês entendam é sobre herança sexual ou herança ligada ao sexo. Para entender isso, a gente tem que entender a diferença entre os cromossomos. Então, os cromossomos eles são constantes nas espécies, né, durante a vida, e a gente está sempre se remetendo aos cromossomos dos seres humanos. A gente lembra, então, que nós humanos temos 46 cromossomos em todas as nossas células, ou seja, temos 23 pares. 22 pares desses são conhecidos como cromossomos autossômicos, enquanto um desses pares, ou seja, 2 cromossomos, são cromossomos sexuais. Autossômico são os cromossomos, então, que estão presentes em todas as nossas células, enquanto os cromossomos sexuais estão presentes só nos nossos gametas. O que tem de especial nos cromossomos sexuais? Os cromossomos autossômicos, aqueles que estão presentes em todas as nossas células, eles são cromossomos homólogos. Em toda a estrutura desses cromossomos existem as mesmas informações. As cromátidezinhas que formam o cromossomo têm as mesmas informações. E, por exemplo, se eu tenho um gene aqui, eu vou ter o mesmo gene do outro lado. E esses genes a gente chama de alelos, né? Eu tenho um par de alelos nos cromossomos homólogos. No caso dos cromossomos sexuais, eles são diferentes. Então, eu coloquei aqui o cromossomo X e o cromossomo Y, que são o par dos cromossomos sexuais. E eu coloquei aqui de verdinho a parte do cromossomo, na verdade, eu deixei pintado aqui de verdinho a parte do cromossomo em que eles são iguais, em que as informações são as mesmas. Essa parte, ou essa partezinha, nessa região, é chamada de região homóloga. E a região que é diferente, essa parte aqui de cima, uma está pintadinha de vermelho e a outra está meio pro ladinho, cheia de bolinha, na minha representação aqui. Então essa parte, essa porção, essa região que é diferente é chamada de região não homóloga. Então aqui pro lado. No começo do desenvolvimento embrionário, quando tem uma fecundação, o gameta masculino, o espermatozoide, se une com o gameta feminino, o óvulo, eles juntos dão origem ao zigoto, e esse zigoto vai começar a se desenvolver. A gente na barriga da nossa mãe. Então, no começo do desenvolvimento embrionário, todo mundo tem o mesmo tipo de cromossomo sexual. Todo mundo é XX. Ou seja, no começo do desenvolvimento embrionário, todo mundo é mulher. A partir de um certo tempo, o cromossomo X ativa um gene que está presente no cromossomo Y, e então tem a diferenciação, começa a produção da testosterona e, portanto, a diferenciação entre homem e mulher. Estamos falando aqui de características sexuais biologicamente. Então, quando o indivíduo é mulher, biologicamente, nos cromossomos dele, ela vai possuir o par de cromossomos XX. Quando o indivíduo é homem, biologicamente, o par de cromossomos dele vai ser XY. Então, Y só tem nos homens. Ou seja, o cromossomo XX vai ter nas mulheres, o X também vai ter nos homens, mas o Y vai ter com certeza nos homens. O que eu quero que vocês entendam disso aqui é que existem características, existem genes, informações que vão estar presentes na região não homóloga de X, e tem características que vão estar presentes na região não homóloga de Y. Agora vamos entender como é que se comportam então essas características que estão ligadas ao cromossomo X, características que estão ligadas ao cromossomo Y. Então lembrando que são características, heranças ligadas ao X ou heranças ligadas ao Y. Primeiro vamos entender a herança ligada ao X.
Quando ela é ligada ao X, significa que essa informação ela está na região não homóloga do X, né? Como eu tinha falado nas cenas anteriores. Significa que essa herança, e aí eu fiz aqui uma espécie de cruzamento, olha para cá, não para cá agora, e aqui eu tenho uma mulher com um homem, então a mulher é XX e o homem é XY. Na hora que esses dois indivíduos forem ter um filho, metade dessa característica aqui, né, metade dos cromossomos vão passar para o filho, então a mulher só tem a possibilidade de passar o X, e o homem tem duas possibilidades, passar o X ou o Y. Então, o que acontece normalmente, o que a gente estuda normalmente na herança ligada ao X, é quando apresenta uma característica em recessividade, ou seja, eu tenho um gene recessivo, eu vou ter uma característica ligada a esse gene recessivo, e quando ele aparecer lá no X, recessivamente, o indivíduo vai ser afetado. Normalmente isso acontece mais em homens, existe a possibilidade de acontecer em mulheres, mas normalmente a maior frequência é de acontecer em homens, maior frequência em homens. E aí tem dois casos para tentar entender um pouco melhor isso, que é o caso do daltonismo e da hemofilia. Tá, então no exemplo do daltonismo, que é aquela condição, né, em que a pessoa não consegue ver o padrão de cores como as pessoas normalmente veem. Para o daltonismo acontecer, ele está ligado a uma informação que vai estar na região não homóloga lá de X, e essa condição aparece em recessividade, ou seja, o desenho, né, como eu falei. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma mulher e a mulher ela é XX, enquanto o homem é XY. Então, essa mulher aqui, que tem os alelos desão, ela não apresenta recessividade em relação ao daltonismo, então ela vai ser uma mulher normal. Aqui eu tenho outra mulher, né, com o padrão de alelos, o genótipo desão, então, pela dominância, né, o desão domina sobre o desinho, então ela também é normal. Para uma mulher ser daltônica, ela teria que ser, então, X, desinho. Nessa condição aqui, então, ela seria daltônica. Para o homem, ele só precisa ter, então, um alelo desinho, porque ele não tem condições de ser XX, ele só vai ter um X. Então, esse homem aqui, ele é daltônico. E aí, tentando entender um pouquinho melhor o cruzamento, então, aqui desse lado, para uma mulher, né, depois a gente vai entender um pouquinho esses símbolos, mas eu vou logo adiantando que isso aqui significa mulher e o quadrado significa homem. Então, para uma mulher ser daltônica, ou seja, ela ser afetada pela característica que a gente está estudando, né, que é o daltonismo, ela precisa ser X desinho, né, os cromossomos X e o alelo que a gente está estudando, que é afetado em recessividade, desinho. Então, para ela ser daltônica, ela precisa ter um pai daltônico. Por quê? Esse pai aqui precisa ser X desinho, como a gente viu aqui. Porque o pai, ele vai doar esse X aqui para o cruzamento, né? Para formar um novo zigoto. Se ele doasse o Y, não seria uma mulher, porque a mulher só pode ser XX. Então, para essa mulher aqui, ela ser daltônica, o pai necessariamente tem que ser daltônico. Ah, professora, mas e se fosse um D doado da mãe? Com certeza um D foi doado da mãe, porque a condição de daltonismo em mulher precisa ser em dupla recessividade, desinho. No caso do homem, só precisa aparecer uma vez. Então é por isso que os homens, no caso do daltonismo, os homens são mais afetados do que mulheres. Assim como existem características ligadas ao cromossomo X, existem também características ligadas ao cromossomo Y. Então essas características são ligadas à região não homóloga, então do cromossomo Y, né, essa região que é diferenciada. E se essa região, então, se essa informação, então, ela está ligada ao cromossomo Y, significa que esses fenótipos, né, essas características só vão acontecer em homens, porque os homens são XY. Se for mulher, não tem condições de aparecer essas características, né? Então, os dois exemplos clássicos que se estuda em genética nesse caso é o exemplo do gene SRY,
que é o gene basicamente que é ativado lá no desenvolvimento embrionário que eu falei, né, que quando ele é ativado, então ele começa o processo do desenvolvimento dos testículos e, portanto, da testosterona, e aí tem a diferenciação entre os sexos biologicamente. O único exemplo que se tem dessas heranças ligadas ao Y, de um jeito que se expressa na dominância, aqui é na recessividade e aqui é na dominância. É o caso da hipertricose auricular. O nome é feio, parece doença, mas é crescimento de pelo no ouvido. Só tem esse homem, graças a Deus, mas existe uma observação grande em relação a isso, é que saíram estudos mais recentes mostrando que não necessariamente essa característica só está ligada ao Y, para desespero de nós mulheres. Mas, como é o exemplo clássico, então eu decidi colocar aqui, até porque tem praticamente em todos os materiais que vocês vão ter disponíveis aí no ensino médio. Então, a herança ligada ao sexo são conhecidas por 3 tipos. A herança ligada ao X, a herança ligada ao Y e a herança influenciada pelo sexo. Porém, eu trouxe aqui um tipo a mais porque costuma aparecer em questão, é menos comum, mas aparece. E eu coloquei aqui como um tipo 3, que seria uma herança parcialmente ligada ao sexo. Se isso aparecer em alguma questão, então é só para vocês saberem que é tratado como herança autossômica. Então você vai tratar aí esse cruzamento, essa probabilidade, não sei como vai aparecer na questão, mas você trata como se fosse uma herança autossômica, ou seja, que pertence lá aos outros 22 cromossomos, né, da espécie. Então essa é o último tipo, né, de herança sexual, então, é a influenciada pelo sexo. E o que quer dizer ser influenciado pelo sexo? É influenciado pela presença de hormônios sexuais. Se tiver testosterona, vai acontecer uma coisa, se tiver progesterona, vai acontecer outra coisa. Então, o exemplo clássico que se tem, né, para estudar isso é o exemplo da calvície. Então, eu coloquei aqui do lado os genótipos para a gente entender como é que isso funciona. Por exemplo, no homem, eu coloquei aqui, né, o homem e na mulher, e aí eu tenho uns 3 genótipos possíveis. O homozigoto dominante, o heterozigoto e o homozigoto recessivo. Do mesmo jeito aqui do lado. Então, no homem, as probabilidades de ser calvo se ele apresenta dominância em homozigose ou em heterozigose. Existem 2 probabilidades, 2 possibilidades de ser calvo. Isso acontece por conta da presença da testosterona. Na mulher, só existe a possibilidade de calvície se o genótipo for dominante completamente, né? O homozigoto só acontece em homozigose dominante. Ou seja, cisão, só tem uma possibilidade, e normalmente nas mulheres isso acontece por conta dos hormônios e acontece mais na velhice. Enquanto nos homens, por conta da testosterona, dependendo de como seja o genótipo, bem cedo, homens e rapazes com 20 anos já começam a aparecer umas entradas ou perda de cabelo. Então, quando a gente está estudando genética, eu vou deixar isso aqui passando na minha. A gente tem, então, esse mapa mental mostrando os conteúdos de genética mais geral, para a gente ver um mapinha aí de como a gente vai caminhar dentro do conteúdo da genética. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre outras interações gênicas. Lembrem-se que nas próximas imagens vão aparecer aí as atividades de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.